e nós vamos continuar aqui com a palavra de Deus. Quero fazer algo muito bacana com vocês hoje. Eu acho que eu tenho tempo para isso. Geralmente, as últimas vezes que eu tenho pregado, tem um cálice lá no fundo, irmão, olha lá, ó, lá no fundo, a mão estendida. Ó. Todas as vezes que eu tenho pregado, eu tenho pulado a leitura de várias passagens bíblicas que eu tenho anotado para a mensagem. Hoje eu quero ler, se não todas, quase todas, tá bom? Obrigado, Suzana. Obrigado, Amarildo. Obrigado, Ana. Obrigado, Sérgio. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos ler o texto principal. Obrigado, Rubão. Mais uma. Obrigado, Marcelo. Nós vamos ler o texto principal. E, em seguida, ao texto principal, conforme eu disser aqui algumas passagens bíblicas, nós temos aqui 4 microfones sem fio, acho que tem mais alguns aí, né? Acho que 4 dá, para cada ala aí da igreja. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a ajuda do pessoal do louvor, para pegarem, cada um fica aqui com o microfone, por favor, porque vocês vão me ajudar hoje a ler os textos, tá bom? Vamos fazer assim? Algo um pouquinho diferente, mais dinâmico, com a participação de vocês. Vem aqui 4 pessoas do louvor, pegar aqui o verde, o vermelho, o branco e o azul. Peguem aqui o microfone, por favor, vocês vão me ajudar a chegar com o microfone àqueles que vão ler as passagens bíblicas. Estou fazendo isso porque eu quero hoje a participação de todo mundo, participação dos pastores, a participação das crianças, participação de todo mundo. Culto é isso, igreja é isso, é participação de todos. Eu vou tentar aí fazer com que a maioria possa participar do culto. Culto não é só o pastor falar, não é só o pessoal do louvor cantar, é todo mundo. Então, vamos participar, tá bom? Passagem bíblica está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Vou ler aqui na minha versão, do 16 ao 41. Atos 13, do 16 ao 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos, de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes
como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus, para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele que não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Eis, e nós vos anunciamos, que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Verso 41, vou parar por aí. Nós vamos pedir a Deus mais uma vez que fale a cada coração, e nós vamos ver do que se trata toda essa mensagem, toda essa porção da palavra de Deus. Senhor, fala mais uma vez ao teu povo. Já tem se manifestado aqui neste culto de diversas maneiras, nós queremos continuar ouvindo a tua voz. Usa, Senhor, pela tua misericórdia este vaso para falar, Senhor, ao teu povo. Usa, Senhor, para que não seja eu a falar, mas seja o Senhor a falar conosco. Fala, e que nós possamos aplicar em nossas vidas, de verdade, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós estamos diante da palavra de Paulo em Antioquia da Pisídia. Paulo, ele era ainda Saulo, quando no começo desse capítulo, ele e Barnabé foram convocados a levarem a palavra do Senhor adiante, convocá-los para uma obra missionária. Como é que nós vamos começar essa obra? Paulo e Barnabé, então, foram a uma sinagoga.
que era a igreja dos judeus, vamos chamar assim, tá bom? Para que fique bem compreendido. Eles foram lá no sábado, e aí os dirigentes daquela sinagoga chegaram para eles que estavam ali visitando e deram a oportunidade para eles. Olha, vocês querem falar, trazer alguma palavra ao povo, uma palavra de consolo? Vocês têm a oportunidade. Para quê? Paulo foi lá expor então a palavra de Deus na sinagoga. E ele começou lá no Antigo Testamento. E ele foi lá na lei, nos profetas. Ele foi lá em Moisés, ele foi lá no deserto. Paulo foi lá, falando toda a palavra de Deus para aqueles judeus. Olha, e desde lá, aconteceu que ficaram 40 anos no deserto. Depois, Deus lhe deu juízes. Depois dos juízes, Deus lhe deu reis. Depois dos reis, Deus lhes deu profetas. Olha de quantas maneiras Deus falava ao seu povo Israel. Falou no deserto, falou em Canaã, falou através dos juízes, falou através dos reis, ainda que não fosse essa a vontade genuína de Deus. Reis para Israel. Israel pediu reis porque viu os outros povos tendo reis também. Como se não bastassem, então vieram os profetas, falaram. Isaías é o profeta que mais falou da vinda de Jesus. E falou, e falou, e falou, e Jeremias falou também. E Deus falou: você vai falar, e esse povo não vai te ouvir. Mas aí Paulo, ele chega nesse ponto e ele fala o seguinte: Deus tem falado todo esse tempo e através de todos estes, a respeito de Jesus, a quem vocês crucificaram, a quem Pilatos disse: eu lavo minhas mãos do sangue desse aí, mas mandou para a cruz, né? Este que vocês crucificaram, porém, ressuscitou, e tem sido visto pelas suas testemunhas, tem sido visto pelos seus amigos, tem sido visto pelos seus discípulos. Depois da ressurreição, cerca de 40 dias também, o Senhor ficou aparecendo para eles. E depois de tudo isso, Jesus apareceu para esse que falava na sinagoga, para Saulo, que se tornou Paulo. Saulo era grande, Paulo é o pequeno, e ele se tornou pequeno, humilde, para levar a palavra do Senhor adiante. E Jesus nesse encontro disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar e contra os aguilhões. E ele não estava falando em línguas não, ele estava dizendo que ele ia ver o que era bom para tosse na nossa linguagem popular, porque Paulo iria sofrer muito para pregar esse evangelho. E ele estava começando aqui, nessa sinagoga. Paulo então vem expondo a palavra de salvação aos judeus. Neste caso ele estava na sinagoga e expunha aos judeus. Mas ali entre aqueles judeus, e ele mesmo cita no texto, tinham gentis, ou seja, os gentios eram aqueles que não eram judeus, mas que temiam a Deus e que estavam ali no meio ouvindo também. E tendo os judeus não recebido essa palavra, alguns apenas, Paulo se tornou também apóstolo aos gentios, porque ele bateu o pó dos seus pés e foi pregar a palavra aos gentios também. E os gentios também aceitaram a Jesus e se tornaram povo de Deus. Diante dessa exposição da palavra de salvação, após ouvi-la, pediram inclusive que falassem
mais, que ele e Barnabé falassem mais a respeito disso. Na ocasião, sabemos então que uns ouviram, outros não. Lá dos versículos 44 ao 46, nós vamos ver que eles estavam ali ávidos por aquela palavra, mas isso é fato. E hoje eu sei aqui que muitos, essa palavra vai entrar no seu coração, vai falar, vai entrar no seu ouvido, vai entrar no seu coração, vai fazer morada em você, e ela vai tocar em você. E amanhã, muito provavelmente, você vai estar edificado, ainda alimentado espiritualmente com essa palavra. Mas muitos amanhã não lembram a metade do que o pastor falou. Nada. Vão precisar ir lá no Facebook, lá no YouTube, para rever a palavra. O que foi mesmo que o pastor pregou? Isso acontece desde aquela época. Deus dá liberdade, porém para todos. Se quer ouvir, muito bem. Se não quer, Deus não obriga ninguém. Mas quais são as qualidades dessa palavra para que você possa fazer essa escolha? Essa é a palavra de Deus. Quais são as qualidades ou as características da palavra da salvação para a tua vida, para a nossa vida, para que ela fale a esse ponto de você tomar uma decisão? Que decisão Paulo queria que eles tomassem ali naquela ocasião? E que Deus quer que você tome aqui hoje, nessa ocasião? Primeira qualidade ou característica desta palavra que Paulo anunciava é que essa palavra é uma palavra pessoal, dirigida particularmente a você. Não pense assim: essa palavra aí é para aquela época, é para os judeus. Não pense assim: essa palavra aí é para aquele meu colega do trabalho que não quer saber do evangelho. Não pense assim: essa palavra aí é para aquele meu irmão, aquela minha irmã que não está aqui hoje. Ele devia ouvir essa palavra, ele devia ouvir essa mensagem. Essa palavra é para você. Essa palavra é pessoal. Essa palavra é para cada um. Versículo 26 do texto que nós lemos, diz assim: homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temeis a Deus, e a vós vos é enviada a palavra desta salvação. E eu repito aqui para você: a você é enviada hoje essa palavra de salvação. Versículo 33. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és, hoje te gerei. E aí ele vai e expõe, e diz das Escrituras, e diz aqui mais à frente, que essa Escritura é para vocês. É para vocês. Você é gerado de Deus, você também é filho de Abraão, você deve se considerar alguém que Deus escolheu para que você ouça hoje essa palavra da salvação. Essa palavra é pessoal, ela é para você. Ela é uma palavra que, seja qual for o propósito, é para falar de Jesus, é para falar de esperança, é para relatar de experiência, porque Atos dos Apóstolos é um livro de experiência, são os primeiros atos do Espírito Santo, na verdade, embora seja chamado Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo de Deus, no meio do seu povo, os primeiros atos da igreja. A igreja estava começando, estava engatinhando. Esta palavra é para dar conhecimento da vida eterna. E sempre
dirigida a nós, por meio dos antepassados, por que não, mas por meio principalmente daqueles que são inspirados e instruídos por Deus. Então, um dia desses eu ouvia, fazendo aqui um entre parênteses, o pastor Hernandes Dias Lopes. Conhecem? Quem conhece aqui? Hernandes Dias Lopes. Perguntaram para ele lá num programa de televisão, sobre a igreja, né? O que estava acontecendo com a igreja? Qual era a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo? Como é que se fazia para reconhecer a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo hoje, nos nossos dias? Como é que dá para reconhecer quando você vai numa igreja e essa palavra ela é pregada verdadeiramente? Aí o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, olha, o que acontece é o seguinte, a primeira coisa que eu observo é quando na hora da pregação, o pastor ele vai pregar, aí ele termina de ler o texto, o pessoal faz assim, ó. Acabou, leu aquele texto, muitas vezes há pretexto, sai do contexto, vai embora do texto, nunca mais volta para o texto, e fala ali o que lhe vem à mente, o que lhe veio ao coração, e acabou a palavra de Deus. Leu, acabou, fechou. As pessoas hoje, algumas nem levam a Bíblia mais para a igreja. Ele diz, está tudo lá no slide, está tudo lá, né? Está tudo pronto. Hoje elas não vão mais, como os bereanos, consultar para ver se é aquilo mesmo. Então hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos à palavra de Deus, tá bom? Nós vamos ler aí os versículos todos que nós tivemos anotado aqui. Primeiro versículo que eu quero que os irmãos leiam, para falar que essa palavra, ela foi escrita para que você creia, ela foi escrita para você hoje, não foi escrita só para aqueles daquela época, não foi escrita só para estar aqui como enfeite, você colocar na estante lá aberta no Salmo 91. Vamos ler João 20, 31, Evangelho de João, capítulo 20, verso 31, eu vou querer uma mão levantada, o microfone vai chegar até essa mão, para que nós possamos acompanhar a leitura dessa palavra. 20, verso 31, capítulo 20, verso 31 do Evangelho de João. E aí eu lembro que na nossa época de adolescente, do Guerra não, que o Guerra é mais jovem. Brincadeira, Guerra. Mas na época do Léo, o Léo é da minha época. O Léo, ele era um dos campeões lá da associação da Abanorque de desembainhar a espada. Tinha uma brincadeira que era desembainhar a espada, você ficava com a Bíblia lá, alguns chamam, né, de Bíblia ao alto, né? Ou de Bíblia em punho, e falava lá a passagem, né? João 20, 31, o pessoal repetia. Vai lá, João 20, 31. Desembainhar a espada. Agora, aí quem achasse primeiro, o Léo era um dos que achava primeiro lá. Pá. Vamos lá, pastor André vai ler para nós. O que está escrito aí? Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João escreveu o seu evangelho e diz que ele escreveu essas coisas a respeito da vida de Jesus para que crêssemos em Jesus. Foi para isso que ele escreveu. Ele poderia ter escrito muito mais coisa, mas ele escreveu isso aqui para que vocês creiam. Vou pedir uma coisa, não ponha a passagem em cima, que aí ficou fácil. Ele abriu lá, mas ele leu no telão. Você não leu no telão? Façam que nem os outros pastores, porque ele leu no telão, não vale. O pessoal acha lá primeiro, aí fica fácil, né?
Quero que você use a sua Bíblia. Se você trouxe Bíblia, vai lá, mexe na folha. Mesmo no celular, vai, não tem problema, que até eu, às vezes, vou procurar no celular também. Não importa, no celular ou na Bíblia, mas na tela não vale. Quero que vocês usem a Bíblia. Romanos 15:4. De novo, Romanos 15:4. Vamos ver aí, desembainhar a espada aqui, a irmã já achou. Poxa, fiada, hein? Vamos lá, o que diz a palavra do Senhor em Romanos 15:4? Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito para você, meu irmão. Foi escrito para você, meu amigo. Foi escrito para você, minha amiga. Tudo que antes os antepassados deixaram registrados foi para que nós crescemos. Essa é uma característica brilhante da palavra de Deus. 1 aos Coríntios 10:11. Desembainhar a espada, vamos lá. O que diz 1 aos Coríntios? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, tem uma mão levantada ali. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Obrigado. Tudo isso foi escrito para que você fosse avisado. Está registrado aí para isso, para você, para nós. Não é só uma história da carochinha. Essas são as escrituras sagradas, divinamente inspiradas, para você entender. Só não entende a Bíblia quem não quer. Ah, mas a Bíblia é muito complicada, é muito difícil. Não é não, hoje tem linguagem aí, ó, de hoje, atualizada, revisada, como que é aquela outra lá? É NVI, tem um monte de linguagem aí. A mensagem, pastor Claudemir tem usado aqui uma que é a mensagem que eu acho popular até demais. Tem uma Bíblia agora na gíria, não, brincadeira, na gíria não tem, mas só falta. Mano, chega mais, vê aqui, presta atenção, e tá, só falta a Bíblia em rap. Não tem mais assim o que inventar. Tem Bíblia de todo jeito, para todo gosto, e foi escrita para você. 1 João 5,13. Quem achou 1 João 5,13? Característica da palavra de Deus, lá no fundo, um jovem. Vamos lá, jovem. Essas coisas vos escrevi para que sabeis que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Está tudo escrito aí para você, saber que você tem a vida eterna, saber que você pode crer no Filho de Deus, e quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. É a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus. Vos apresento hoje a palavra para você. João escreveu para nós crermos. Palavra de Deus. Ah, mas por que eu devo crer nessa palavra? Foi escrita por homens. Você queria que fosse escrita por quem? Por ETs? Queria que fosse escrita por um cavalo? Como é que você ia entender? Queria que fosse escrita de que maneira? Senão da que Deus providenciou para você, de forma inteligível, de forma compreensível. Mas uma segunda característica dessa palavra que eu apresento hoje a você. Ela é uma palavra poderosa para remir os pecados. Essa palavra veio para que você hoje tenha perdão dos pecados, perdão da sua dívida, a sua cédula arriscada, aquela cédula que era contra você, está arriscada. Os seus pecados ele jogou num abismo e deles ele não lembra mais.
Versículo 38 do texto de Atos, que nós estávamos vendo a princípio. Vocês viram que eu voltei para o texto, né? Versículo 38 diz: seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Ainda nesse texto, Paulo cita a pregação de João Batista. E a pregação do João Batista também era essa, era a palavra de Deus, e também para a remissão dos pecados. Versículo 24 diz: tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Você pode hoje ter remissão dos pecados, perdão dos pecados. Eu acredito que todo mundo aqui que tomou a ceia já teve o perdão dos pecados. Hoje, já teve. Porque no texto que nós lemos lá de 1 aos Coríntios, na hora da ceia, ele diz: examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e tome do cálice. Um momento de introspecção, um momento de você pensar: que foi que eu cometi que eu devo pedir perdão ao Senhor hoje aqui? Me perdoa, Senhor, porque eu fiz tal coisa, eu sei que não te agradei com isso. Me perdoa e me ajuda a vencer essa dificuldade, seja ela qual for, essa fraqueza, essa imperfeição. Sabe o que Deus tem para você? Através dessa palavra hoje? Perdão. Para isso, basta você se arrepender e confessar. Não a padre, não a pastor, mas somente ao Senhor, que está pronto para te perdoar. Como diz lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a palavra do Senhor nos diz ainda mais. Essa palavra é pregada pelo próprio Jesus na ceia, a respeito de si mesmo e de sua obra. Mateus 26, 28. Quem abre para nós? Vamos lá, Mateus 26, 28. Quem abriu faz assim? Aqui, ó. O que Jesus diz aí? É também, se não me engano, no momento da ceia. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olha o que Jesus disse na ceia: o meu sangue, este é o meu sangue, que é derramado por muitos, para quê? Remissão dos pecados. Perdão. Que sangue, né? Poderoso, precioso, que perdoa pecados, que não tem mais necessidade de sacrifício de animais, que de uma vez por todas foi derramado por mim e por você. João Batista, este relato de que ele pregava também o arrependimento para o perdão dos pecados, também está registrado em Lucas 3:3. Como é uma passagem semelhante a que já lemos, não precisamos mais ler. Mas, por Lucas também, novamente, as palavras do mestre são repetidas em Lucas 24:47, também se referindo aí a Mateus, tá bom? Vamos, porém, ver a pregação de Pedro em Atos 2:38. Atos 2:38. Como é que está escrito aí na pregação de Pedro? Quem achou, levanta a mão. Cadê? Aqui? Ali, ó, a mão levantada. Rubão.
falhou. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro, quando pregou isso, mais de 3.000 almas se converteram. Porque eles creram, porque eles aceitaram essa palavra de arrependimento e perdão dos pecados. Palavra de Deus hoje não é só passar a mão na cabeça, dizer que você vai ser abençoado, dizer que vai dar tudo certo. Palavra de Deus hoje tem que ser também, olha, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão, você precisa confessar o seu pecado e assim ter a remissão dos pecados. Hebreus 9, 22. Quem achou? Levanta a mão. Hebreus 9, 22. Dei trabalho para vocês também, né? Olha lá, ó. Peraí, vamos lá. Vamos ver uma versão ali e uma versão aqui. Vai lá, vai, Amarildo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Olha aí. Sua versão está igual? Igualzinha? Pode ler. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamentos de sangue não há remissão. Mais uma vez, esse sangue precioso que foi derramado por nós, nos dá a remissão, nos dá o perdão dos pecados, nos lava, nos purifica de todo o pecado. Não sei se foi com Lutero que conta-se uma história que ele escreveu lá, em algum lugar, todos os seus pecados, e o diabo foi lá e o acusou, aqui ó, todos os seus pecados aqui ó, está vendo? Todos os seus pecados. Aí ele baixou a cabeça, se entristeceu, e ele falou assim, realmente, eu cometi tudo isso aí, mas o sangue de Jesus me lava e me purifica de tudo isso aí. Pela sua palavra, nós podemos ter hoje a remissão dos pecados, através do sangue de Jesus. Está aqui, para você essa noite. Remissão dos pecados. Característica da palavra de Deus. Como é que a gente sabe, voltando lá à pergunta que foi feita para o Hernandes Dias Lopes, como é que sabe que a igreja é verdadeira? Como é que sabe que uma igreja realmente segue a palavra de Deus? A palavra de Deus está aí. É a igreja que não prega apenas prosperidade, bênção, graça, mas prega também arrependimento, confissão, perdão. Palavra de Deus. Palavra de Deus tem essas características. Palavra poderosa para remir os pecados. Terceira característica é uma palavra fiel e que cumpre as suas promessas. Não há nada que o Senhor prometeu, não há nada que o Senhor deixou aqui escrito para não ser cumprido. Não há nada nessa palavra que você possa dizer assim, é mentira. Nada nessa palavra você pode dizer assim, isso daqui não vai acontecer, não aconteceu, não serve para mim. Essa palavra ela serve para todo homem, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Essa palavra foi verdade, é verdade, será verdade para sempre. Todas as coisas passarão, mas essa palavra não. Palavra fiel que cumpre suas promessas, palavra fiel, verdadeira, digna, palavra que você pode confiar, palavra de Deus. Versículo 34 de Atos dos Apóstolos, que nós já lemos, vou voltar para o texto novamente, diz assim: e o que ressuscitaria dentre os mortos,
para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Essa mesma palavra nós encontramos em Isaías 55:3. É cumprimento, já é cumprimento. Jesus veio em cumprimento ao que Isaías disse, em que também outros profetas disseram. Tudo que acontece em seguida é cumprimento. E eu quero que ela se cumpra na sua vida também. Se você recebeu uma promessa, uma palavra de Deus, saiba, ela é fiel e ela vai se cumprir. Por mais que nós sejamos infiéis, Deus é fiel, Deus permanece fiel, a palavra é dele. Sendo assim, é lógico que se cumpram as suas promessas, suas profecias são cumpridas. Mateus 1:22. Não, vocês acham que estão com fome. Já me disseram que vai ter cantina. Vai ter cantina? Tem cantina lá embaixo, no lounge. Desce para você reforçar, que você está muito fraquinho hoje. Vamos lá, com força. Mateus 1:22. Pronto, até a mão levantou rápido ali agora. O que diz a palavra do Senhor aí, Eduardo? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Tudo isso foi para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. João 12:38. Desembainhar a espada. É legal que eu escuto. Claro que eu estou dando uma enroladinha aqui ainda para você, encontrar. Brinco, dizendo para repetir. O Daniel lá no fundo, ó. Tem mais alguém? Tem? A Ana? Espera aí, Daniel, as mulheres primeiro, tá bom? Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Muito bem. Atos 3:18, chegou para o Daniel aí, o microfone? Vai aí, agora ele consegue. Ele já acha rapidinho, Atos 3:18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Então vejam, a passagem da Ana já fala logo de cara que para que se cumprisse a palavra, a profecia também de Isaías. E agora nós temos aí para que se cumprisse também a palavra, e ela vai continuar se cumprindo, suas promessas são fiéis. Primeiro livro de Reis, 8:56. Primeiro Reis, 8:56. Desembainhar a espada. Olha lá atrás, já tem lá na mão do Juninho lá. Pode ler. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Olha aí, bendito seja Deus, que fez isso daí, como já havia prometido. As suas promessas não caem por terra, a sua palavra não cai por terra, ela não volta vazia, ela se cumpre. Salmo 111, verso 7. Espero uma mão levantada, assim como os meus irmãos que estão com o microfone na mão, e ali nós temos uma mão levantada, oh glória! O que diz o Salmo 111, verso 7? Vai lá, batera, fala aí. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis
todos os seus preceitos. Fiéis todos os seus preceitos, tudo que o Senhor promete dá. Tem um hino, né, que fala isso. Tudo que o Senhor fala se cumpre, tudo que o Senhor fala é verdade. Ezequiel 12:25. Cadê? Aqui? Ali? Olha lá, ó. Eu, Senhor, falarei, e o que eu disser acontecerá. Não haverá mais demoras. Povo rebelde, vocês ainda estarão vivos quando eu fizer o que eu prometi. Eu, Senhor Deus, falei. Pronto. O Senhor Deus falou, tá falado. É isso que está dizendo aí. Olha, eu, Senhor, falei. E é isso aí. E vai acontecer. Lucas 21:33. Lucas 21:33. Desembanhar a espada, vai. Quem? Aqui, ó. Vai lá, Naldo. 21:33 de Lucas. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Muito bem, essa eu já tinha inclusive citado, né, Naldo? Valeu. Quarta característica da palavra de Deus, ela é uma palavra perfeita, que justifica completamente. A palavra de Deus, ela é perfeita, por mais que venha alguém dizer para você, não, ela se contradiz. Olha aqui, aqui diz uma coisa, aqui diz outra. Não, ela não se contradiz. Sempre vai haver uma explicação, e ela continua servindo, e ela continua justificando, e ela continua fazendo com que você não precise dar desculpa mais nenhuma. Você já se arrependeu, confessou, pediu perdão. Dar desculpa é outra coisa. E aí vem essa palavra, que é perfeita, e que fala para você, que através do sangue de Jesus, que através dela, há justificação para você. Você não precisará mais chegar diante de Deus com mais nem menos, porque o Senhor já tomou providência para você. Atos, como nós estávamos lendo, o texto novamente de Atos, que eu trouxe inicialmente para vocês, no versículo 39, 13:39, diz o seguinte: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo o que crê. Quer ser justificado? É através dessa palavra, a palavra do Senhor, através de Jesus. Vontade de Deus é na palavra de Deus. Salmo 19:7. Força, igreja, vai. Salmo 19:7. Quem achou? Olha lá, ó, o irmão ali, ó, lá na minha esquerda. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendidos os teus juízos. Muito bem. É 19? Tem mais? É isso? 19. Louve ao Senhor pelos seus juízos. Salmo 19:7, certo? Não? Então vamos ver aqui o que aconteceu, que eu acho que está faltando alguma coisa, né? É o 119 que ele leu, pera um minutinho. 119. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Isso, a lei do Senhor, esta escritura, esta palavra, ela é o quê? Perfeita, e é ela que justifica, ela que dá juízo aos simples. Romanos 12:2, essa daí tem gente que sabe de cor. Vamos lá, igreja. Romanos 12:2.
Quem sabe de cor? Alguém sabe de cor? Que a palavra de Deus é o quê? Quem achou para ler? Vai. Olha lá, ó, a Vanier ali, ó. Vanier não é a Vanier, eu estou enxergando mal também. Pensei que fosse a Vanier. A Vanier está lá do outro lado hoje, não tá? Cadê a Vanier? Faz aí sim, ó. Tá na cantina? Vai lá, vamos lá. É a Débora, né? É a Débora. É a Débora, não é a Vanier. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas não, Romanos, desculpa, é Romanos 12:2, né? Isso, é porque é a Vamos linguagem lá. de hoje. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Muito bem. Viram como é diferente aí? Traduções diferentes, versões diferentes. Na minha versão, Romanos 12:2, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a que a maioria sabe de cor. Mas legal, Débora, obrigado, viu? É uma palavra que expõe a lei, mas vai além da lei. A lei era insuficiente. Nenhum judeu conseguiu cumprir toda a lei. Nós vamos cumprir toda a lei? Não vamos. O único que cumpriu toda a lei foi Jesus. E aí esta palavra que é perfeita, que justifica, ela faz isso pela fé. Ela faz isso pela graça. Pela fé e pela graça. Quer ver só? João 5:24. Cadê? Cinco 24, gente, vamos. Já estou terminando, falta só mais um ponto, vai. Vamos lá, sei que a hora já foi, mas dia de ceia, e nós vamos com o Rubão agora, 5:24 de João. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Muito bem, esse é quem crê nessa palavra aí, na palavra de quem enviou Jesus, é Jesus falando. Romanos 3:30. Romanos 3:30. Quem achou? Quero assim, ó, rápido. Quem achou? Aí já, ó, aqui, ó. Vamos lá. Pela graça. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Pela graça, sejam judeus ou gentios, circuncidados ou incircuncidados, depois a gente explica melhor essa questão aí. Pela fé e pela graça. Vamos a Romanos 4,16. Eu vou ter que pular aqui alguns, senão não vai dar tempo de vermos todos, tá bom? Romanos 4,16. Vamos lá, o que diz? Pela fé e pela graça. Tem irmãos com o microfone lá esperando você levantar a sua mão. Vai lá, olha lá, ó, já lá no fundo e aqui no meio também, mas vai lá no fundo. Pode falar. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como um presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Muito bem. Pela fé. Pela fé, essa promessa é cumprida, essa palavra, ela é cumprida. No nome de Jesus, nós temos aí no sangue de Jesus, já vimos diversas passagens, temos mais algumas, mas eu quero ir para o último ponto, senão não acaba aqui essa noite, né? Tem
passagem bíblica aí para você ver quanto essa palavra ela é perfeita e quanto ela justifica a rodo, como dizem por aí. Mas essa palavra também ela é presente, ela é atual, ela é para hoje. No texto que nós lemos de Atos capítulo 13, os versículos 40 e 41 vão nos testificar justamente isso. Palavra para hoje, ela não envelhece, ela não se perde, a palavra continua fiel. Verso 40 diz: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Isso era uma profecia lá em Abacuque, capítulo 1, verso 5. Estava sendo predita ali por Paulo novamente naquele tempo, e hoje é predita a você. Porque essa é uma palavra que serve também para hoje, para agora, para a sua vida. Palavra de Deus que é para tempo aceitável, e eu digo para você que o tempo aceitável é hoje. Não deixa para amanhã, é para hoje. O você crer é para hoje, você se debruçar nessa palavra é para hoje. O você se arrepender é para hoje, o você confessar é para hoje. O você aceitar é para hoje. Isaías 49:8. Vou pegar uma do Antigo e uma do Novo, tá bom? Vamos lá, igreja. Isaías 49:8. Olha lá o Hamilton ali, ó. Isaías 49:8 é o que ele vai ler, e que também se encontra em 2 Coríntios 6:2, tá bom? Só fazendo aqui o paralelo do Novo Testamento com a mesma passagem. Vai lá, Hamilton, o que diz Isaías 49:8? Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Muito bem, e aí o tempo aceitável que diz aí, qual que é? Era aquele dia que Isaías pregava, e também é hoje. Vamos para uma do Novo Testamento, nós já lemos, mas eu vou pedir para alguém abrir novamente. Mateus 5:18. Vamos lá, igreja, Mateus 5:18. O que diz Mateus 5:18? Será que é semelhante ao que o Naldo leu lá em Lucas? Você leu Lucas, não foi, Naldo? Quem abriu Mateus 5:18, faz assim, a Ana ali, ó. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Nem um tio, diz numa outra versão, cairá dessa palavra, até que tudo se cumpra. Essa lei, essa palavra, ela é para hoje, ela não vai passar. Essa palavra é presente, é atual, ela serve para agora. Ah, não, essa aqui não serve mais porque é para aquele tempo. Não, ela serve, tem uma aplicação. Para ser breve com esse ponto, ela é uma palavra presente, atual e para hoje. Hebreus, essa eu não vou pedir para vocês lerem. Essa mesma eu vou dizer porque ela se repete em Hebreus, pelo menos 3 vezes no capítulo 3. Capítulo 3 de Hebreus, versos 7, 8 e 15. Diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se Deus está falando com você essa noite, não endureçais o vosso coração. Numa outra mensagem aqui, pastor Claudemir dizia que
O judeu, quando ele repetia assim, né, muitas vezes, é porque ele queria enfatizar, é porque ele queria reforçar. E eu vou repetir: se hoje ouvirdes a palavra do Senhor, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa palavra é atual, essa palavra é para hoje, essa palavra é para agora, é para já. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Dê ouvidos à voz do Senhor. A palavra da salvação é a carta de amor de Deus. A carta de amor que Deus nos deixou consumada em seu Filho. Esta carta, esta palavra, ela é pessoal, e aqui eu estou concluindo. Ela é pessoal, ela é para você. Esta palavra é poderosa. Esta palavra é fiel. Esta palavra é perfeita. E esta palavra é atual. São as 5 coisas que nós verificamos dentro dela mesmo aqui hoje, esta noite. Sendo estas as qualidades desta palavra, fica a livre tomada de decisão de você aceitá-la ou não. Hoje mesmo, dentre as suas qualidades, por ser atual, por ser para hoje, não deve se deixar para amanhã essa decisão, pois poderá ser tarde demais. É hoje que você está aqui para ouvir essa mensagem. É para isso que você veio hoje, para ser salvo se você não o é ainda, para ser salvo por Jesus, através da sua palavra. Não é da palavra do pastor Cícero, é da palavra de salvação. Eu me lembro de, ainda adolescente, muitas vezes na igreja católica, ter aquela homilia. E lá tinha alguém que ia lá na frente, do lado do padre, lia aquela palavra. E no final, muitas vezes, o padre falava: palavra da salvação. O povo respondia: glória a Deus. Mas será que eles tinham consciência? Porque eu não tinha consciência de que era a palavra de salvação. A Bíblia é a palavra de salvação. Ela chegou a nós até hoje, ano de 2022. Mesmo o povo tendo tentado queimá-la, dar fim a ela, mesmo passando por tanto tempo, por tantas versões, por tantas traduções, há alguém aqui essa noite que crê? Há alguém aqui esta noite que aceita? Há alguém aqui essa noite que não endureceu o seu coração, mas vai se empenhar mais nessa palavra, que vai tomar posse dessas profecias, dessas promessas, desses mistérios de Deus para a sua vida? Eu não vou chamar você aqui na frente, mas se essa noite você entendeu o que nós trouxemos, você entendeu a palavra de Deus e tudo que ela é para a sua vida hoje, você tem a salvação. Desde a ministração da ceia do Senhor até aqui, isso foi palavra da salvação. Amém? Vamos orar mais uma vez? Se você foi tocado por essa palavra, se essa palavra falou com você, não vou chamar, como eu disse aqui à frente, mas fique em pé para nós orarmos. Fique em pé e nós vamos agradecer por esta palavra, palavra poderosa, palavra fiel, palavra atual, palavra verdadeira, palavra pessoal, palavra perfeita. Vamos orar? E assim nós estamos encerrando este culto para a honra e glória do nosso Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que está
nas alturas, mas também está aqui no meio de nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque nos revelaste a tua palavra, porque nos deste através dela o verbo vivo, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por tanto amor, por tanta graça, pela tua salvação. Obrigado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor nos tem proporcionado. Obrigado, Senhor, por podermos lembrar da tua perfeição, da tua fidelidade, das tuas promessas. Obrigado, Senhor, por tão tremenda obra. Obrigado por tão tremendo amor. Aleluia. Glorificamos o teu nome, e que todos aqui, conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possam ter de fato a certeza, a convicção desta salvação que o Senhor providenciou para nós, através da tua palavra e do teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Nós te agradecemos, e agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com o teu povo aqui reunido, e com todo ele por sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Boa semana, Deus te abençoe. Vamos em paz, comer o lanche lá embaixo para quem vai descer para o lounge. Vamos em paz, para quem vai para casa também direto. Seja como for, você tem aí a sua decisão. Louvemos ao Senhor e vamos em paz, em nome de Jesus.